Olá! Ontem tivemos uma experiência não muito boa, né, Hannah? Em um aniversário de uma amiguinha que a gente foi. E eu resolvi fazer esse vídeo para alertar e ajudar as mamães, os papais. Vamos contar um pouquinho o que aconteceu ontem. Conta, o que aconteceu contigo, Hannah? Eu caí. Aonde que você estava? Na cama elástica. Na cama elástica. E aí? Torci meu tornozelo. Torceu seu tornozelo. Gente. E aí, tadinha, não conseguiu nem terminar de brincar lá com os coleguinhas. Tivemos que ir pro hospital. Inchou muito. Mamãe colocou um monte de gelo na hora. E fez raio-x. Não foi isso? A foto lá do pé. E aí ganhou essa talinha engessada aqui que vai ter que ficar de molho alguns dias. Graças a Deus, não foi nada muito sério, não foi uma fratura, mas poderia ter sido. Às vezes a gente vai para um aniversário, uma festa, pensando, claro, que a criança vai se divertir, que é o que a gente quer, e às vezes não imagina os riscos a que os nossos filhos estão expostos. Claro que a gente não vai criá-los numa bolha, mas temos que prestar atenção em algumas coisas. E esse tempo também que agora, fim de ano, começa a chegar muita confraternização, festas, às vezes de empresas, reuniões familiares. E muitas vezes tem brinquedos, justamente porque tem muita criança no local. E a gente tem que ficar atento. Às vezes também muita aglomeração de criança, tanto nessas festas familiares, de empresas, como em aniversários. E eu vou falar especificamente de 2 brinquedos hoje. Que são o pula-pula e a cama elástica. O pula-pula é aqueles infláveis que tem tanto de pular, ele fechado, como tipo de escorrega, né? Que eles inflam e a criança sobe, desce, escorregando e às vezes pulando também. E a cama elástica é aquela cama, né, que as crianças pulam e dá aquele impulso. Tanto o pula-pula quanto a cama elástica, eles podem levar a lesões, principalmente o que a gente chama de entorses ou torção, que foi o que aconteceu com a Hannah. Podem haver lesões musculares na musculatura do corpo e fraturas, são os traumas mais comuns. Com relação aos entorses, que foi o que aconteceu com a Hannah, geralmente são entorses em membros superiores ou nos membros inferiores, porque estão mais propícios a rodar. Então, você roda por cima do braço, uma criança cai por cima da outra, você gira o pé, você gira o joelho, então torce geralmente as articulações. Punho, cotovelo, ombro, tornozelo, joelho, são as lesões mais comuns. Elas dão muito inchaço, edema, muita dor, e você pode ter entorse também na coluna, porque a criança também gira o tronco ou a bacia, e pode ter uma torção também na coluna vertebral. Com relação às lesões musculares, o que acontece? A gente tem a lesão chamada lesão por estresse, que é a lesão por estresse repetitivo. O fato de estar pulando por muito tempo, muitos minutos, às vezes até horas, faz com que essa musculatura do corpo todo, onde tem músculo, isso pode ter uma lesão por estresse, por excesso de exercício, levando uma fadiga muscular e rompimento dessa musculatura. E o mais grave dela seria a fratura, a última lesão que a gente está falando, que é a quebra realmente do osso, de algum osso. As crianças menores, elas têm os ossos são mais flexíveis, porém, se houver uma fratura em determinado local desse osso, pode prejudicar até o crescimento desse osso futuramente. Então temos que ter muito cuidado. As fraturas mais comuns também são nos membros, dedos, braço, justamente também por cair por cima desse membro, ou uma criança por cima da outra, é como ocorre esse mecanismo de lesão. Além desses 3, que são os mais comuns, você pode ter os traumas por lesões frontais, choques frontais. Uma criança está correndo em direção à outra e aí bate cabeça, pode cair uma para cada lado, pode romper, abrir
o supercílio ou alguma lesão mesmo de pele com sangramento, pode ter trauma facial com nariz quebrado, pensou? Quebrar queixo, ou mesmo lesão de coluna cervical por esse trauma frontal, que o choque, né, na região da face faz com que a criança rompa também, né, tem uma ruptura de coluna cervical, então podem ser traumas graves. Nós temos alguns dados da Academia Americana de Pediatria, até Dr. Flávio Jordão, que é nosso parceiro e nosso ortopedista pediátrico parceiro, ele fala nas redes sociais dele que 75% dos acidentes nesses brinquedos são por conta de várias crianças juntas ao mesmo tempo brincando no brinquedo. Outra coisa também é que quase 50%, 48% das lesões dos acidentes ocorrem em crianças abaixo de 5 anos. Então é muito importante que tenhamos alguns cuidados, né, para que minimizemos, né, esse dano. A gente vai para se divertir, a gente não quer acabar, né, dessa forma, ou formas até mais graves. O que a gente pode fazer? Uma coisa ruim que a gente não tem aqui no Brasil é uma normatização desses brinquedos, porque a ABNT ela não considera como brinquedo, e sim como entretenimento. Então não tem uma regra muito clara de como esses brinquedos devem ser. Então nós, pais e cuidadores, precisamos estar atentos. O que a gente precisa ver no brinquedo? Estado de conservação. Se ele tem peças ou molas, no caso das camas elásticas, desencapadas ou enferrujadas ou pontiagudas que possam arranhar ou machucar. Devemos ver o entorno desses brinquedos, se tem acolchoamento nas bordas e inclusive nos entornos, principalmente nesse que eu disse do pula-pula inflável, que eu não sei se vocês já viram alguns vídeos na internet, alguns relatos, onde devido à altura do brinquedo, a criança pula e é projetada para fora do brinquedo numa altura muito grande. E esse entorno do brinquedo também precisa estar protegido. Outras coisas que devemos observar é os vãos, se tem áreas de buraco ou vãos onde as crianças podem cair ou né, às vezes uma mão ali, um pé ficar enganchado. Outra coisa, o ideal é que tenha poucas crianças por vez no brinquedo e que elas sejam separadas por faixa etária. Uma coisa que eu vejo muito nessas camas elásticas, principalmente as que são grandes, hoje em dia tem algumas cidades maiores que tem uns locais onde tem camas elásticas gigantes, né, gigantes, e ficam crianças de todas as idades ali correndo, uma em direção à outra. Então você tem crianças pequenas que não tem um equilíbrio muito bom ainda, e você tem crianças de 10, de 12 anos correndo entre as pequenas. Então isso não é adequado, você tem que separar os locais e os tempos de brincar por idade, isso é importante, e não aglomeração, não muitas crianças ao mesmo tempo. Temos que ter supervisão de um adulto constantemente, então tem que estar sempre com alguém olhando, orientando. Você deve orientar as crianças a entrar nesses brinquedos com roupas que permitam a movimentação, sem calçados, ou descalças, ou com aquelas meias antiderrapantes, porque se tiver descalço, isso piora o mecanismo da lesão, acaba derrapando no local, não dá o atrito necessário para você ter mais firmeza ali no brinquedo. Você tem que orientar seu filho a evitar ficar dando muita cambalhota ou salto, né, que criança já gosta. Vou dar um mortal, vou dar um duplo, triplo carpado. Não, você vai pular de forma mais tranquila, não ficar dando cambalhota ou salto de ponta cabeça, porque isso também facilita uma lesão maior. O ideal também, principalmente para esses brinquedos, tanto a cama elástica em si, que a maioria tem tela, mas esses brinquedos de inflar também, que eu falei da altura, ter telas de proteção também em volta, principalmente nas áreas maiores, o ideal seria isso. E evitar o uso contínuo dos brinquedos. Como assim? Tem gente que tem em casa, por exemplo, cama elástica. Então, todo dia a criança vai ali e pula. Isso
Lembra da lesão por estresse que eu falei, a lesão muscular? Então isso pode acarretar dia após dia a lesão por estresse. Então não usar continuamente, usar esporadicamente. É claro que a gente não quer, como eu falei, deixar os nossos filhos, né, numa bolha. Eles têm que brincar, eles têm que ser crianças. Na minha época, né, a gente sabe que se ralava de bicicleta, que caía mesmo, mas essas camas elásticas e pula-pula, elas podem ser podem ter lesões muito graves e precisamos ficar atentos a todos esses detalhes que eu falei para curtir aí, né, essas férias, essa estação que é o verão, que é cheio de brincadeira, que é cheio de passeio, para não ficar de molho aí, né, como uma rana um pouquinho, para poder brincar, nadar e se divertir como, né, qualquer criança. Vamos dar um beijo? Um beijo! Cadê o beijo? Até a próxima. Quem curtiu, comenta e compartilha aí.